Aqui começa o Raizcast, uma verdadeira aula de aprendizado, onde a verdade do empreendedorismo é dita sem rodeio, do jeito que é, do jeito que funciona, raiz. Puxa uma cadeira, pega o teu chimarrão ou café, porque a conversa é real e o aprendizado é para a vida toda. Seja bem-vindo ao 7º episódio da 2ª temporada. Raizcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. E como eu sempre falo no programa, um programa raiz que não muda a sua essência, aqui quem se apresenta é o meu próprio convidado. Prazer, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer, o convite de estar aqui com vocês. Fiquei bastante impressionado com a estrutura, tá? De parabéns, muito legal. Eu, como também proprietário de estúdio de podcast, eu sou um entusiasta do formato, Inclusive, um dos meus últimos conteúdos é sobre como o podcast vem revolucionando a maneira da população consumir conteúdo, Hoje a gente tem dados que indicam que o podcast está, como eu fiz a minha chamada sensacionalista, está matando a TV e o rádio. Logicamente, eu sei que isso não é verdade, porque o rádio e a TV sempre vão ter o seu espaço, mas o podcast está consumindo um tempo de tela hoje muito importante da população. Então, eu fico muito feliz em estar aqui no Raizcast, que já era um podcast que eu acompanhava com uma certa frequência. Então, eu fico muito feliz em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vou tentar trazer para vocês aí os melhores insights e os melhores aprendizados que eu tive aí nos últimos 30 dias, que eu tive um resultado bem importante nas minhas redes sociais, batendo a 6 milhões de views. Então, eu quero compartilhar aí com o teu público alguns insights práticos que o pessoal possa aplicar dentro do seu próprio negócio. E é muito legal, o próprio Raizcast ele é um exemplo, ele começou como um podcast e hoje ele está na TV. Essa parceria TV, podcast, isso traz a mais, porque existe um público para tudo, O público que gosta só da tecnologia e o podcast e a própria TV, ela está andando nesse caminho do digital, não tem como escapar, A gente está indo para o trabalho, está ouvindo através do Spotify, a gente está, muitos gostam de consumir no YouTube, outros gostam de consumir. Então, é muito legal essa questão de chegar a informação, e hoje não é chegar a informação, hoje é trazer aprendizado para as pessoas, Isso é muito legal. Mas vamos lá, conta para mim, como tu iniciou essa tua questão empreender no digital, vamos dizer assim. Certo. O meu background, como empreendedor, vem da área do entretenimento. Então, eu trabalhei mais de 20 anos empreendendo nesse mercado, sendo dono de casa noturna, dono de produtora de evento, trazendo alguns eventos importantes de fora do estado para as franquias aqui para dentro do Rio Grande do Sul e até Santa Catarina, onde a gente já operou também. Só que esse mercado foi um mercado que estava me trazendo muita coisa ruim. E eu fui perpetuando nele por aquela falsa falácia que é o que eu sei fazer. Só que dentro disso eu tenho uma formação, eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação em marketing e design também. E eu sempre apliquei isso dentro dos meus negócios, dentro da área do entretenimento. Então, eu sempre fui o responsável pela parte da criatividade. Praticamente todos os eventos que eu fiz nesses 20 anos foram criações minhas, Inclusive, a gente tinha um braço da empresa que era criar eventos e revender para outras cidades, A gente chegou a bater mais de 100 cidades, contando o interior do estado, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, eu sempre gostei dessa parte da criação, da publicidade raiz mesmo. Então, é o que eu sempre me identifiquei. Veio a pandemia, e com a pandemia a gente foi o setor praticamente mais prejudicado. Com certeza. E paralelo aos eventos, eu já vinha tocando uma operação de startup, que era o aplicativo que se chamava Primeira Mesa. Era um aplicativo de gastronomia que tinha uma sacada diferente, A gente entregava desconto em restaurantes, só que baseado na demanda e na vacância do empreendedor, do dono do restaurante. Então, ele identificava que ele tinha uma vacância ali, uma latência das 6 às 8 da noite. Então, a gente oferecia o desconto somente nesse horário. E era um desconto agressivo, A gente dava 50% de desconto em todo o cardápio. E por várias pesquisas que a gente fez, a gente entendeu que ele ainda tinha mais lucro, porque ele acabava vendendo mais produtos e a bebida não dava desconto. Então, era um modelo de negócio muito interessante. E a gente operou aqui no estado, em várias cidades, e também estávamos subindo para Santa Catarina. E veio também a pandemia, e foram 2 setores que ficaram submersos, digamos assim. Foi muito difícil para a gente. Então, eu comecei a dar mentorias sobre produção de conteúdo,
mentoria sobre marketing digital, principalmente O Primeira sobre o Instagram. Mesa simplesmente... Eles continuam, né, até hoje, mas aqui a minha operação ficou insustentável, porque quando o restaurante voltou, lembra que começava abrindo 30% das Sim, mesas, com distanciamento, e aí não se tornou mais interessante para o dono do restaurante, porque ele praticamente não tinha mais horário vago, porque ele tinha a sua capacidade reduzida. Então não tinha como operar, né? Tu acha que esse software que tem agora, os app que tem agora, o Em Dobro, a maioria se chama Em Dobro, eles vieram dessa derivação do Primeira Mesa, dessa criação? Eu acho que o Primeira Mesa veio de uma derivação deles, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós já tínhamos o Best Gourmet, que foi um dos primeiros, que eu não sei se vocês lembram que eram uns talões, que na época não era nem digital, que tu comprava... eu lembro os talãozinhos, tu levava e podia botar desconto. Só que era por pratos, né? Então, por exemplo, o restaurante X dava assim, comprou um hambúrguer e ganha outro. Sempre era em dobro. E o nosso não, o nosso era 50% em todo o cardápio. Então, tu podia comer tudo que tu quisesse, né? E ia pagar 50% metade. de desconto. Em tudo. E hoje não tem nenhum, tu não sabe se Aqui em Porto Alegre eles operam ainda, né? Quando, na verdade, eu nem vendia a franquia, porque não tinha valor, não estava operando, eu devolvi para a franqueadora, né? Nós já éramos franqueadores masters aqui no estado. Ah, então, era uma franquia. Era uma franquia, né? Entendi. Só que eu fui o terceiro franqueado do Brasil. Então, eu participei praticamente da construção, já era do conselho. Então, a gente já estava construindo e expandindo e já estava também indo para outros aplicativos, né? E outras estruturas. Eu acoplei a minha empresa dentro da Imob, não sei se tu conhece, que é praticamente hoje eu acho que é a maior eles chamam de out of home media hoje em dia, né? Mas é a antiga mídia externa, que é outdoor, eles tinham aqueles carregadores de celular dentro de Eu lembro da marca um Izinho com um escrito. E eles revitalizaram agora bastante parte urbana, né? Em troca de placas de rua. E daí eles criaram um braço da empresa que era Imobtech. Aí eu acoplei junto com a minha operação do Primeira Mesa e eles já vinham tocando uma operação chamada Delivery Much, que era um concorrente do iFood. Só que a sacada dos caras do Delivery Much é que era eles operavam em praças que o iFood não existia, porque não era interessante para o iFood, porque eram muito pequenas. Interior do estado, cidades com 100 mil habitantes. Delivery Much nasceu em Santa Maria. Exatamente. Na incubadora. A minha empresa nasceu também lá, junto com o Delivery Much. Ah, que legal. Na mesma época que estava o Delivery Much na incubadora, eu estava com a empresa. E a gente assumiu o desafio como uma das primeiras capitais a tentar implementar o Delivery Much. Só que como a gente tinha uma verba muito curta, e na época tinha mais aplicativos, ainda tinha a Glovo, que era Agora eu esqueci o nome da operadora, que era Cabify. Lembra que era de concorrente da Uber? Da Uber. Tinha a Glovo, tinha a Uber, nós estávamos com 5 concorrentes gigantes de Big Tech, assim, não tinha como e hoje tu vê as concorrentes gigantes, elas botam um preço, elas derrubam qualquer um, né? Ela vai dominar o mercado. Não tem o que fazer, né? E eles viam que estava crescendo, eles vêm e compram. E eles também chegaram num momento de agressividade aqui no mercado. Praticamente quase todos esses aplicativos fazem hoje em dia, que é a exclusividade, né? Então eles melhoram taxa e te entregam mais coisas para tu ser... Manter a fidelidade. Para tu manter a fidelidade de exclusividade. Então, por exemplo, nós tínhamos fechado alguns restaurantes bons e grandes que o iFood ou a Glovo, enfim, chegavam, o Uber Eats, dizia, cara, tu vai ter que... Larga dos caras que eu te dou a promoção, por exemplo, assim, 2.000 lanches por R$1. Eles faziam muito isso. Não sei se é exatamente esses números, tá? Mas eles vinham com essa promoção onde o empreendedor continuava ganhando o ticket médio dele, né, um pouco abaixo, e eles bancavam o resto para fazer esses cupons de R$1. E aí, só que nesse momento eles tinham que largar do nosso aplicativo, então ficou insustentável. Aí a gente focou total na Primeira Mesa e começamos a expandir ele para o estado e chegamos aí a Santa Catarina. Aí veio a pandemia e teve que mudar totalmente de novo o rumo. Teve que mudar totalmente de rumo. Aí foi que tu pensou ir pro digital, nessa questão. Fui pro digital. Eu já tinha feito o curso do Érico Rocha, sabe? Que é o Fórmula de Lançamento. Eu fui da segunda turma. Inclusive, participei de uma seleção para trabalhar com ele, que era time de 7, que ele chamou, que era para ir morar lá em Brasília, acho que é onde ele estava operando. Acabei não indo por causa da pandemia, por motivos familiares. Mas eu estava bem interessado, assim, foi um curso que abriu a minha mente, né? Eu já trabalhava com digital, porque nos eventos a gente vende ingresso desde a época do Mirk, lá atrás, né? Vindo por MSN, CQ, então o Orkut já operava muito com rede social. A juventude aqui não vai entender que é o Orkut. Não. Mas a gente trabalhava muito já com isso, então eu já tinha o digital enraizado dentro de mim. Mas aí eu me abriu mais esse mundo do infoproduto, das startups, então aí que eu entrei na startup através do curso. Eu falei, cara, vou lançar um curso meu. Aí na pandemia eu lancei, fiz ali alguns lançamentos bem bons. A gente lançou também um curso chamado Viver de Eventos, que era com vários sócios aqui, players do mercado de Porto Alegre, bem interessantes.
Só que a gente usou o momento errado, né? Porque era momento de pandemia, o pessoal guardando dinheiro, ninguém vai investir num curso por uma coisa que ele não vai poder aplicar, porque tu não podia fazer evento, né? Mas valeu também como treinamento, digamos assim. E aí eu recebi um convite para ir para a política, que eu fui trabalhar com o Felipe Camozato, que hoje é do Partido Novo, deputado estadual. Aí eu era líder de comunicação do marketing, né? Ali de toda a estrutura dele. E foi ali que eu trabalhei bastante esse modelo de rede social para uma pessoa, que é o que eu gosto de fazer hoje, né? Que é trabalhar com autônomo e microempreendedor. Eu até atendo algumas empresas, mas não é o que eu gosto muito, porque eu gosto da personificação de uma pessoa em frente à empresa e trabalhar a imagem dela, que hoje, né, se criou um nome bonito para isso, que é o Founder Branding, né? Que... Aqui no método raiz, aqui no Raizcast, é difícil entender isso. Toda vez que tu falar um nome em inglês, tu tem que traduzir para nós aqui. Founder Branding, que é o empreendedor, o CEO, né, o dono da empresa, como porta-voz dessa empresa. O que nos Estados Unidos já é muito normal há muitos anos, né? Tu vai ouvir falar de Microsoft, não tem como tu separar a Microsoft de Bill Gates. Apple de Steve Jobs, né? Isso no Brasil agora está sendo aplicado muito com o velho da van. Careca da van e o careca da Solar, né? Careca da Solar. Luísa Trajano da Magalu. Então isso está... CIMED, entre outros. Todos eles estão usando Estão usando a própria imagem. E tem dados que mostram que... Eu quero fazer só uma defesa, tá? Eu não tenho dinheiro do velho da van, mas eu sou o careca da Solar antes do velho da van. Inclusive, quando o velho da van ele fez o traje do meu malvado favorito, eu já tinha um personagem, meu careca favorito no Raizcast. Tem que registrar a marca. Eu vou brigar com... Então, é uma coisa que está funcionando muito, e eu sempre gostei disso. E aí eu me aprofundei na política, fiquei com ele ali 2 anos e pouco. Ano passado a gente trabalhou com todos os candidatos a vereador do Partido Novo. Eu fiz toda a gestão de tráfego da candidatura dele a deputado, que ele saiu vencedor, né? E aí eu também assumi como secretário do Bem-Estar Animal, diretor administrativo da secretaria, então estava bem envolvido com esse mundo da política, né? Eu queria só fazer um adendo nesse ponto, antes de tu falar, que eu tenho certeza que tu vai dizer, cansei da política. Não, exatamente. Eu só quero fazer um adendo para as pessoas entenderem. Eu tive também 8 meses na política, mas eu gosto de falar uma coisa, é muito importante. Eu tive uma entrevista aqui com um diretor da área agricultura aqui do Rio Grande do Sul, que era ele foi prefeito em Alegrete, conheci ele, que pessoa excepcional. Bagual é o extremo, o homem é de Alegrete mesmo, o homem é raiz. E uma pessoa, e ele me disse, também o Átila teve aqui, o advogado Átila, que é a parte tributarista, um especialista, sensacional a entrevista dele, para quem quiser saber sobre aposentadoria, né? E eles são 2 pessoas que eu lembro aqui, que eles falaram assim, o nosso problema é que nós jogamos que a política tudo é podre, e a gente entrega isso na mão dos podres. E por isso que nós estamos na situação hoje, o que o país está passando, as pessoas estão começando a passar fome com falta, realmente é realidade, não é uma questão partidária ou nada disso, é uma questão de crise realmente que está passando o país. Nós estamos com uma inflação absurda, nossa base do dinheiro é mais de 14%. Então, eu estava olhando ontem uma matéria, 1/3 dos empreendedores hoje no Brasil estão endividados. Sabe o que é 1/3? 73 milhões de empresários, microempresários estão endividados, não circula dinheiro. 78% da população está com o nome sujo, da população ativa, né, financeira, retirando a questão crianças. Então, nós estamos em situação, mas por quê? Porque a gente entrega na mão de pessoas podres, e aí o bom não se envolve. Então, antes de tu dar essa continuada, eu só queria fazer esse adendo e dizer que eu tentei fazer a minha parte, mas eu aguentei 8 meses e larguei, porque quem quer trabalhar, e não digo que não tem uns políticos bons, claro que tem uns políticos bons, mas aquele cara que tem o sangue empreendedor, aquele cara que quer fazer as coisas, tu entra pro setor público, tu é amarrado, porque tu depende disso, depende daquilo, tem que pedir pro fulano, tem que ir com o ciclano, e no setor privado, tu sai criando, a empresa é tua, o risco é teu, tu consegue desenvolver. Eu acho que o empreendedor nato, a gente nunca vai conseguir trazer ele para ficar dentro da política. Agora sim, eu queria que tu complementasse para te dizer o teu sentimento. É que eu acho que o empreender, ele é gerar transformação, né? Querendo ou não, o empreendedorismo, ele parte de uma dor ou uma necessidade da população, né? Então, as grandes empresas hoje nascem em cima do que tu faz um mapeamento
a população precisa se locomover melhor, nasce o Uber, né? E o empreendedor, quando ele vai para a política, ele acontece exatamente o que tu falou, ele se sente totalmente amarrado, porque as soluções, às vezes, que ele quer criar ou entregar para a população, não é interessante para o partido X ou para o partido Y. Então, isso não vai fazer sentido, né, dentro daquele contexto, e o empreendedor acaba enchendo o saco. Ele diz, cara, não quero mais esse negócio de política porque eu não vou conseguir gerar transformação. E eu concordo que o empreendedor, no mundo privado, ele vai gerar mais transformação através dos seus negócios do que dentro da política. Então, o empreendedor que vai para a política e acaba tendo sucesso é o cara que já tem esse sentimento, né, de querer ser político. E aí o que eu tenho medo, o que eu acabo vendo, é que de tanto tu bater e não conseguir fazer o que tu quer, tu acaba te moldando ao meio que tu vive. Então até o empreendedor mais bem intencionado, que chega dentro da política, ele acaba jogando o jogo da política e ele acaba se desvirtuando do real interesse de quando ele entrou dentro da política. E isso é o que mais me deixa desmotivado de trabalhar com isso, porque a pessoa, por mais que tu acredite nela, vai chegar num ponto que ela não vai conseguir corresponder, né, porque é o jogo do sistema político, porque né? É o jogo. O peso da democracia, que é uma palavra que adoram falar, tudo que você faz em prol da democracia. Só que essa democracia está custando muito caro para nós. Caro. E é uma democracia disfarçada. É muito perigoso quando nós estamos falando isso e as pessoas entenderem. Infelizmente, eu sempre digo, quem paga é as pessoas que têm menos saber e menos poder aquisitivo. Infelizmente, vai cair sempre nessas pessoas. Porque as pessoas que têm a capacidade de fazer, de gerar dinheiro, ela sempre vai estar gerando dinheiro. E eu vi um vídeo uma vez que mostrava uma fala muito legal. Se tu pegar todo o dinheiro no mundo, tu dividir para todas as pessoas em partes iguais, quem sabe gerar dinheiro vai fazer dinheiro e aquelas pessoas que não sabem vão perder dinheiro. E isso é o mundo. Não tem como tu ter igualdade financeira, assim como tu não tem que ter igualdade de profissões, porque nem todo mundo gosta da mesma coisa. É o que a gente acaba caindo no que se chama de falácia do comunismo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante esse assunto, porque, beleza, vamos fazer isso, vamos pegar, né, taxar os maiores milionários, e aqui eu não estou trazendo juízo de valor, eu estou só trazendo uma reflexão. Então a gente entrega, né, esse dinheiro, divide para todo mundo, e como tu disse, em 3 meses quem já não volta sabe tudo igual. perdeu, Já quem volta sabe tudo ganhar, normal. ganha de novo. Quem sabe ganhar vai pegar aquele dinheiro, multiplicar e vai virar milionário de novo, e quem não sabe vai virar miserável de novo. Então a gente está realmente numa sinuca de bico política que a gente para refletir, né? E esse tempo dentro da política foi o que me cutucou para gerar o tipo de conteúdo que eu gero hoje, né? Porque eu sempre falei assim, cara, eu quero produzir conteúdo, só que eu quero não só falar ali 3 dicas de marketing, aquelas coisas que todo mundo faz, né? Eu pensei, cara, como é que eu posso gerar transformação e impacto, né? Tendo voz. Porque é isso que eu acredito que o empreendedor, o microempreendedor, o autônomo hoje, ele tem que ter, né? Tu tem que gerar impacto e ter voz. Tu não pode ser, né, o que nem diria meu pai, o Casagrande, uma voz sem ideias. Tu tem que trazer algo que agregue, porque entretenimento, coisas enlatadas de chat GPT, todo mundo traz. Então a política me fez, cara, vamos provocar, né? Vamos refletir. Eu tento não trazer juízo de valor no conteúdo que eu crio, mas eu pego, por exemplo, tudo que é tipo de mudança comportamental, tudo baseado em dados, né? Mudanças políticas, mudanças de hábitos, mudanças de consumo, e trago pro pessoal refletir. Eu tenho acompanhado alguns vídeos ali, bem legal essa... É uma provocação, né? Porque a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer é pensar. Só que aí eu tento adaptar isso para o mundo do marketing e o mundo dos negócios. Como que um microempreendedor pode se beneficiar, né, de uma mudança comportamental que está tendo dentro do futebol? Por exemplo, eu trago insights ali que sejam poderosos para esse cara. Eu vou entender o que aconteceu nesse meio, mas eu consigo aplicar isso dentro daquela ideia, o cara traz para o marketing da empresa dele. Isso. Aproveitando o momento e o engajamento do assunto, né? Exatamente. E ao mesmo tempo trazendo a minha identidade, que são assuntos que eu gosto, né? Que é basicamente saúde, esporte. Eu fiz a cirurgia bariátrica há pouco tempo, né? Eu então, vi, te perguntar eu cheguei a quase 150 quilos, pós-pandemia, depressão, tudo isso, né? Isso que eu ia fazer uma pergunta para ti, essa questão, eu vi que tem um vídeo que tu coloque mais os detalhes do vencer, até quando tu colocou essa questão essa conquista dos milhões de visualização, essa aposta nova que tu fez, sim, eu senti ali que parece que tu deu aquele desabafo, né? Eu passei por isso, eu fui lá embaixo, eu subi de novo. Fala um pouquinho para mim sobre isso é muito legal. É que
Na verdade, assim, o mundo do entretenimento, né, da noite, ele é muito pesado. Né? As pessoas que se aproximam de ti, os relacionamentos que se aproximam de ti, os parceiros de negócios que se aproximam de ti, todos eles têm o mesmo perfil. E, como eu disse, tu te molda ao ambiente, né? Então, eu identifiquei que eu estava começando a me tornar uma pessoa com aquele perfil, né? Então, eu já não estava mais me reconhecendo como aquela pessoa. E o mundo dos negócios, ele te dá muito dinheiro, mas ele também te tira muito dinheiro, né? Então, às vezes tu gira no final de semana 500 mil reais, só que ninguém sabe que tu perdeu 700. Então, às vezes tu trabalhou 6 meses para um evento que tu acha que tu vai... Cara, vou fazer meu ano nesse evento, só que em vez de tu ganhar, tu perdeu. Falar em evento, o próximo programa vem um cara que faz evento aqui em Porto Alegre. Exatamente. Então, cutuca ele que ele com certeza vai... Tá ali o homem, até chegou É o ali. Vini, conhece ele, ele foi no meu podcast também, gente. É isso aí. Só que o evento dele é evento de empreendedor. Evento dele, né? empreendedor. Isso. O meu era evento noturno, balada, né? Festa. E aí, cara... Que já é diferente também, né? Já Uma é temática diferente. bem diferente. E à noite, né? Aí tu acaba abusando da bebida, tu engorda, tu tem esse tipo de aura, de coisa que eu não queria mais pra mim, né? E isso acabou me gerando, despertando uma ansiedade, né, generalizada muito forte, porque, cara, bate 5 dias antes do evento, tu começa, cara, vai chover. Meu Deus, eu tô com 20% da carga de ingresso vendido. Se não chegar a 40, eu vou perder 100 mil. Vende 10, tu já tá agora, eu tô perdendo 98. Então aquilo vai te consumindo. E tu acaba não tendo como reagir, porque isso está alheio a um macroambiente que tu não tem controle nenhum. Eu falei, cara, não quero mais isso, né? Não quero mais isso. Só que no meio, até eu chegar à conclusão que eu não queria mais isso, que foi forçado, que foi com a pandemia, né? Eu fui me deteriorando, a minha saúde mental. Até eu fiz um vídeo agora essa semana e falando sobre isso. A questão do desistir, ou tu te transformar, ou tu mudar. Porque até quando tu quer estar fazendo uma coisa que tu tá sobre uma carga, uma tensão. Tu sentiu isso, só que tu não mudava. Sim. E a pandemia talvez seja, eu sempre digo para as pessoas, olha o ponto positivo. A pandemia, ela veio, te derrubou totalmente nesse sentido, e tu teve que ter outra visão. Não, agora eu tenho que me reinventar. E tu acha que isso foi o ponto positivo. Tu te libertou desse peso que tu tinha, estava obeso, tudo que aconteceu, tu conseguiu totalmente transformar a tua vida. Sem dúvida. E foi um vetor de mudança para todo mundo, né? Positivo ou negativo. Só que é difícil de tu enxergar, porque tu fica bitolado, aquilo é o que eu sei fazer. É o que eu faço há 20 anos. O que eu vou fazer agora? Isso é importante, quem está nos ouvindo agora. É uma história real de empreendedorismo para as pessoas entenderem. Deve ter muitas pessoas com essa crise agora, passando esse momento desesperado. Muitos empresários devem estar desesperados nesse momento. O que eu faço? A vida inteira eu fiz isso, esse é o meu negócio. O que eu faço? É difícil. Exatamente. É muito difícil. E aí entrou a política, né? Quando eu estava no momento, por isso que você é eternamente grato ao Camozzato, muito, porque ele me pegou no meu pior momento, né? Pegou no momento que estava saindo do evento, estava com a cabeça totalmente bagunçada e me deu uma oportunidade. Cara, vem trabalhar comigo porque eu conheço o teu potencial, né? Ele já me conhecia há muitos anos e aí foi muito importante para mim. Mas esse sentimento de vou largar, né? Porque eu poderia ter voltado, voltou a pandemia, voltou o evento, mas... Né? E o evento tem um outro fator que é o status, né? Que é difícil tu te desprender disso. Sim, porque todo mundo te procura, né? Exatamente. Tu é o cara. Ainda mais o nível de evento que nós estávamos chegando a fazer. A gente trouxe o baile da favorita, que era o baile funk dos artistas do Rio de Janeiro para cá. A gente estava fazendo todos os bailes do Denis, que era o maior DJ de funk do Brasil. Era artista vindo, artista te chamando. Aí, pô, cara, não quero perder isso, né? Tu acha que essa questão, eu vou fazer uma pergunta, tu acha que a questão, e eu tenho falado, inclusive eu vou lançar um vídeo novo que fala sobre a questão do ego, sobre tu achar o que tu ter que te transforme, não o que tu é, o ser. Sim. Tu acha que isso aí é o que abala a maioria dos empresários. A gente cresce um pouquinho e o cara acha que é o ter que é a grande coisa. E na verdade esquece do ser, né? Eu acho que não é nem só o ter, é o parecer ter, né? Porque Muitos parecem porque ter, do verdade. Empreendedorismo a maioria é isso. Exatamente. E tu como empreendedor, tu te apega a esse parecer ter, porque tu, às vezes tu não quer dar 2 passos para trás para dar um para frente. A humildade, né? Tu não tem, porque tu pensa que eu poderia muito bem não ter aceitado a proposta da política, porque para ganhar infinitamente menos, não ter status e, na verdade, ter status de empregado. O que aconteceu com o Clavela? Vocês viram? O cara tá lá na política ganhando... O cara que era o bambambam dos eventos, tá lá 5 trabalhando. Mesmo lá. Uhum. Só que eu sempre entendi que a política era, para mim, para eu conseguir me reconectar e aprender, né, um mundo novo. Então, eu cheguei ali com a maior das humildades do mundo, disse, cara, aqui eu não sou ninguém, vou chegar, vou aprender. E eu só saí
quando eu entendi que o ciclo tinha acabado e eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender ali. Mas eu acho que isso é o mais difícil para quem está nos ouvindo, é tu entender tudo que está acontecendo contigo, né? Seja via terapia ou via o que tu for fazer, e tu ter a humildade de entender que às vezes tu tem que te desapegar de algumas coisas que estão enraizadas em ti, né? Como o ego, o status, para tu conseguir dar 2 passos para frente. E hoje no digital, vamos entrar agora nas dicas, o que tu está fazendo, o foco, e o que tu traz para o empreendedor hoje, essas dicas? Certo. Hoje eu criei uma fórmula, né? Eu analisei muitos conteúdos que deram certo, né? Muito que eu já apliquei para outras pessoas e não vinha aplicando para mim, que é uma fórmula que eu chamo de VCR, né? Que ela é viral, cultural e reframing, né? O que quer dizer isso? Hoje se fala muito nos 3 segundos e gancho viral, né? E realmente é o que acontece. A gente precisa ter disso para despertar a atenção. Então, todo conteúdo hoje tem que ter essa parte do viral. E como a gente faz isso? Através dos ganchos, né? Então, a gente precisa ter os 3 primeiros segundos, seja de um post carrossel, de um post estático, que não tem tempo, né? Porque é estático, mas tu tem que chamar a atenção de alguma maneira dessa pessoa. Então, o que eu aplico primeiro? Eu trago, né, uma identificação imediata, ou uma reflexão, ou uma quebra de paradigma, um contraste muito grande, que a pessoa diz, peraí, o que esse cara vai falar? Então, primeiro, nossa missão, primeiro, quando a gente gera um conteúdo, é essa. É fazer com que a pessoa pare. Porque a gente tem uma enxurrada de informação ali no nosso feed, né? Sabe qual é o vídeo meu que mais viralizou? Eu vejo a inicial, quando fala a palavra pobre e rico. Porque é um contraste. É um contraste. E a Pobre pessoa e rico, pensa, pum. cara, o que esse cara vai falar sobre isso, né? Quando é o pobre e quando é o rico. Pô, aí cada um vem para sua defesa. Por exemplo, eu hoje vou lançar um conteúdo que é assim, tatuagem não é mais coisa de marginal. Pô, como assim? Quem não gosta de marginagem, de tatuagem, já vai vir e me dizer, não, peraí, é coisa de marginal, sim. Quem gosta de tatuagem, não, é verdade, concorda, é arte, é verdade, legal, é arte. Então, tu tem que gerar, né, o debate para que isso te gere números. E tu precisa de números. E quando vem as críticas, aí tu sabe que tá andando. Aí tu sabe que tá andando. Então, o primeiro pilar é esse, né? A parte do viral. E aí o C é de contexto e cultura. Então, eu tento trazer, né, baseado em dados sempre, porque tu quer me atacar, mas como eu digo, não briga com o mensageiro. Eu só estou te trazendo um dado, né, para tu refletir sobre ele. Então, nesse pilar, eu tento trazer análises, né, ou mercadológicas, ou de mudanças de comportamento, mudanças de paradigmas que estão acontecendo na sociedade. E aí, às vezes, a gente consegue trazer um tema que está quente, né, e aí a coisa funciona. Por exemplo, um que mais viralizou para mim era Coca Zero acaba de ultrapassar a venda da Coca normal. Pum, explodiu. Porque o cara que toma Coca Zero é quase um ficou curioso, né? Marca. Exatamente. Não, o zero me dá. Aí o nutricionista vem, não, mas tem glutamato, tem maltodextrina, tem não sei o que, a zero pode não ter caloria, mas ela não é saudável, eu sei que isso vai acontecer. Né? Então, a gente tem que trazer esse contraste dentro do nosso conteúdo, mas calculado. A gente tem que estar baseado em dados. Né? E aí, o R é de reframing, que é a gente trazer uma provocação de um assunto, né, com uma nova abordagem. Tipo, tu já sabe, por exemplo, vou fazer um sobre o 5G. Tu já tem uma informação sobre o 5G, só que eu te trago um contraste para tu pensar. Né? Então, tu diz assim, bom, como assim? Por exemplo, eu criei lá um conteúdo que era o fim da era do álcool, baseado em dados que a diminuição do álcool através da geração Z tá caindo. E está muito hoje, muito comentado. E está caindo, e tá em vogue, o pessoal está falando sobre isso e aí explodiu, tá quase em 2 milhões de views já e o pessoal lá em 3, 4, 5 mil comentários. Então foi uma fórmula que eu entendi que está funcionando. E aí eu comecei agora a replicar com os clientes a mesma forma. E tu acha que nesses aí tu tem a tua essência? Sim, porque são assuntos que eu gosto, são assuntos que eu falo, né? Por exemplo, tatuagem, eu fiz um sobre o beach tênis, que eu jogo há 8 anos, explodiu também, fiz um sobre pádel. Sabe que o tempo voa, né? Eu quero que tu prepare agora, deixe uma mensagem para nós, na tua câmera ali. Qual a tua mensagem? Mensagem de vida, profissional, uma mensagem que talvez seja o vídeo que nós vamos puxar o nosso programa aí. A minha mensagem principal, eu acho que hoje, no meu contexto, é a questão da resiliência, de tu não ter medo de se reinventar, nem vergonha de dar 2 passos para trás, né? Para mim, vergonha é tu não correr atrás do que tu quer, vergonha é tu ficar deitado numa cama sem conseguir levantar, que às vezes é doença, mas isso dá vergonha. Então, a gente não tem que ter medo de se expor, né? Porque se eu tivesse medo de me expor, hoje eu não estaria colhendo os frutos que eu estou colhendo. Então, é a gente começar da maneira que for,
né? Agora falando bem de digital mesmo, porque o primeiro conteúdo que a gente vai fazer não vai ser bom. Principalmente quem não entende de design, quem não entende de marketing, quem não é formado nisso, tu vai começar a produzir, só que não vai funcionar. E o insight é que a gente tem que tentar aprender. Eu vejo muita gente fazer conteúdo de qualquer jeito, então não vai funcionar. É tu pegar alguma referência que tu gosta, tipo o Vini tá ali, que é um cara que é referência no marketing digital, cara, compra um curso do cara, tenta aprender com ele, pega os posts dele, joga no chat GPT e diz assim, chat GPT, me diga o que tem de diferente nesse post. Né? Tenta, tu não precisa Tem de que dinheiro aprender, né? hoje. Tem que aprender. Tem que aprender para tentar fazer do jeito E certo. tudo é tempo. Eu sempre digo, planta para colher. O meu livro, o Método Raiz, ele fala muito sobre isso. Só para finalizar para vocês, o Método Raiz, ele ensina. Planta para colher, não adianta, não tem meio caminho, né? É isso. E como tá. Tem que fazer. Te agradeço muito o programa aqui, agradeço muito o legal convite. conhecer. Espero que tenhamos muitos outros encontros desses. Com certeza. E para todos que nos assistiram ou ouviram, tenho certeza que esse programa foi muito produtivo. E encerro o programa com aquela velha frase que eu tenho: fiquem com Deus.